Meus amigos, estou de volta. Programa Hildebrando Marques e vamos ter agora a sequência A Hora da Verdade. Depois tem o Quem Está na Foto e finalizando o programa de hoje, o Mosaico Cultural. Mas eu queria solicitar de vocês para que inscreva-se no YouTube, clicando no sininho e você vai clicar no programa Hildebrando Marques. Clique no sininho e nos ajude. 2 fatos aconteceram no decorrer desta semana. No domingo passado, tivemos a eleição na Venezuela, as eleições presidenciais, cujo presidente é o Nicolás Maduro. Todos sabem, um grande ditador que já pegou a presidência de outro ditador que era o Hugo Chávez, que era um militar. Já vai com 12 anos, mais ou menos, por aí, que o Nicolás Maduro está na frente da presidência da República da Venezuela. Houve as eleições gerais no domingo passado, mas eu já cantava a bola. Um presidente que manda na presidência da República, no Judiciário, no Conselho Nacional de Eleições, tudo lá é dele. Polícia, Exército, tudo ele manda. E ele disse antes da eleição, ainda na campanha eleitoral, que se perdesse a eleição, haveria um banho de sangue na Venezuela. A Venezuela, meus amigos, está passando pelo o pior momento econômico-social. Aqui no Brasil, muita gente fugiu de lá, que estava morrendo de fome lá, não tinha mais onde comer nem trabalhar. A Bolívia está cheio de venezuelanos. Outros países receberam porque tiveram dó da situação dos venezuelanos. E ele não permite, disse lá antes da eleição, se eu perder vai haver um banho de sangue na Bolívia. Disse tudo. Pois bem, no dia da eleição, se pensando, no dia da eleição, vários países mandaram embaixadores para acompanhar a votação. Ele mandou tudinho de volta. Só não mandou o do Brasil e outros lá da China e outros lá. Porque, meus amigos, são ditadores. Não que o do Brasil seja ditador, o Luiz Inácio Lula da Silva, mas tem um carinho especial com o Nicolás Maduro. Mandou o Celso Amorim para lá, que é embaixador, mandou para lá para acompanhar a eleição. A eleição foi uma grande fraude na Venezuela. À 1h da manhã, o presidente do Conselho Nacional de Eleições chamou a imprensa toda do lado de Maduro, e declarou Maduro presidente da República, pois tinha ganho as eleições. E só tinha apurado, e só tinha ali nas mãos deles, boletins de 80% das urnas. Está aqui 80% das urnas. Quem já viu declarar qualquer cidadão, para qualquer cargo for, eu já não digo legislativo, 80% das urnas apuradas não quer dizer, tem 20% ainda para apurar. Pois ele deu o resultado desses 80% e 1 hora mais tarde, sem saber o resultado dos outros 20%, declarou Maduro eleito e empossado. Veja que esculhambação. Os países estão se reunindo, os países da Organização dos Estados Americanos, os Estados Unidos, entre outros países, estão aceitando essa esculhambação, essa fraude, mais uma vez, na Venezuela, por causa desse ditador barato
desse ditador sanguinário, porque está acontecendo na terça-feira, na segunda-feira já começaram os estados fazendo movimentos contra Maduro. Derrubaram em vários estados 6 estátuas do ditador Nicolás Maduro. E o povo na rua pedindo a saída dele, pois ele botou o exército e a polícia em cima do pessoal. Mais de 12 pessoas já foram mortas e mais de 700 pessoas estão presas, a mando do ditador. A pior coisa do mundo é você ter uma ditadura no seu país, em qualquer que seja, É na Rússia com esse Putin, é na China, entendeu? A ditadura é a ponta da baioneta. Você não pode se reunir 2 ou 3 pessoas que eles já dizem que você está conspirando contra o poder. O regime democrático pode ser o pior, mas ainda é o melhor de todo mundo. A nossa repulsa a essa esculhambação, essas fraudes que vêm acontecendo na Venezuela, um país vizinho nosso, mas sem sorte. Agora eu vou para a próxima sequência do programa. É a sequência A Hora da Verdade. E hoje nós convidamos para uma conversa amistosa aqui o professor Gustavo Estevão, natural do Recife, do bairro São José, nasceu em 1959. É técnico em segurança do trabalho, graduado em ciência jurídica na Unicap, especializado em capacitação de docentes na UFR-PE, mestre em gestão pública, professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE. Lecionou disciplinas no nível técnico, tecnológico e pós-graduação. Ex-coordenador do curso técnico de segurança do trabalho, responsável pela regulamentação do curso técnico da segurança do trabalho, nos núcleos de apoio a pessoas com necessidades específicas no IFP. Ex-gestor estadual do programa TECNEP do Ministério da Educação para a inclusão de pessoas com deficiência na Rede Federal de Educação. Ele é consultor de empresas para programas de empregabilidade de pessoas com deficiência, nas áreas de legislação ocupacional, acidentária e previdenciária. Pois esse cidadão letrado aqui em segurança do trabalho, o professor Gustavo Estevão, é o nosso convidado do quadro A Hora da Verdade, que começa agora. Alô, minha gente, estamos de volta com o programa Hildebrando Marques, agora com a sequência A Hora da Verdade. Uma sequência de conversas, de entrevistas, de um bom papo com uma personalidade, com advogados, com médicos, com vários profissionais de vários segmentos da nossa sociedade. Mas antes da entrevista de hoje, eu queria falar 2 tópicos pequenos. Por exemplo, que hoje já é sábado, dia 3 de agosto, já começaram as convenções das instituições partidárias, ou seja, dos partidos políticos, e começaram na quinta-feira, dia 1º. Então, o Brasil está nesse alvoroço, porque agora começa verdadeiramente a campanha política para os 5.570 municípios do Brasil, onde haverão as eleições para prefeitos e vereadores. Nós estávamos numa pré-campanha que mais parecia verdadeiramente já ter começado a campanha política. E a campanha política agora só é de 45 dias. Então, a partir do dia 16,
Agora estamos na fase das convenções. A partir do dia 16 desse mês de agosto é que começa a campanha de rádio, de televisão, de jornais, de ruas, comícios, essas coisas todas. Então estão sendo escolhidos já os candidatos a prefeitos e vice-prefeitos e também os candidatos a vereadores. E eu tomara que vocês candidatos, façam uma campanha linda, educada, de gentilezas, com propostas para os seus municípios, porque ainda se vê muito no interior a tal da falar em desonra alheia, essa coisa toda. Eu já ouvi algumas coisas, inclusive pelas redes sociais, um blá 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 dessa modalidade. Isso deveria ter se acabado. O camarada que é candidato a prefeito de uma cidade deve apresentar propostas de melhorias para aquela comunidade. Não dizer que fulano é feio, é isso, aquilo, outro, porque isso já passou. Estamos vivendo no século XXI. E isso não fica bem. E outra é que estou muito preocupado com o que está acontecendo lá na Venezuela, com essa eleição do domingo passado, onde todos os especialistas no assunto dizem que a eleição do Nicolás Maduro foi uma fraude. E por conta disso, meus amigos, antes mesmo da eleição, o Maduro já dizia que se ele perdesse, haveria um banho de sangue. E estamos vivendo isso, ou vendo isso, pelas ruas da capital, de Caracas e outras grandes cidades, movimentos contra a eleição ou a votação que houve. E já dezenas e dezenas de pessoas que foram mortas e centenas de pessoas que foram aprisionadas. Isso é muito ruim para a América Latina. Os grandes líderes mundiais, a maioria deles no caso, não aprovam essa metodologia que foi implantada na Venezuela desde Hugo Chávez, que foi um governante militar, também disseram ditador, e que indicou Nicolás Maduro como seu sucessor, já vai há 12 anos e querendo se perpetuar no cargo. Eu vejo isso com muita preocupação para o bem daquele povo. Vocês sabem que os venezuelanos, das categorias mais baixas, estão fugindo porque não têm o que comer, não têm onde trabalhar, e lá é na ponta da baioneta mesmo. Essa é a minha preocupação. Mas, meus amigos, vamos à hora da verdade de hoje. Hoje a produção convidou aqui o professor Gustavo Estevão. O seu nome verdadeiro é Gustavo Maurício Estevão de Azevedo, natural do Recife, do bairro de São José. Nasceu no ano de 59. Professor, viveu grande parte de sua vida lidando com pessoas, nessa comunicação saudável que é a educação. Técnico em Segurança do Trabalho pela ETFPE, de 1979, graduado em Ciência Jurídica pela Unicap em 1994, fez especialização em capacitação de docentes pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em 96, mestre em Gestão Pública pela UFPE em 2010, professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o ingresso foi em 1982, lecionou disciplinas no nível técnico, tecnológico e pós-graduação, ex-coordenador
do curso técnico de segurança do trabalho pela IFPE, responsável pela regulamentação do curso técnico de segurança do trabalho pela IFPF, responsável pela implantação do NAPNES, Núcleos de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas no IFPF, ex-gestor estadual do programa TECNEP do Ministério da Educação para a inclusão de pessoas com deficiência na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, ex-secretário substituto do CETEC, que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Ministério da Educação, ex-diretor de Infraestrutura da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, consultor de empresas para programas de empregabilidade de pessoas com deficiência, áreas de estudo, legislação ocupacional acidentária e previdenciária, legislação sobre acessibilidade, inclusão na educação profissional e tecnológica, empregabilidade das pessoas com deficiência, políticas públicas inclusivas. E tem mais, é porque o currículo é grande e a gente não pode passar o tempo do programa todo só lendo aqui o currículo do nosso ilustre convidado de hoje, que eu tive a honra de conhecê-lo, e ele me deu uma satisfação, um prazer de dizer que já tinha conhecido o meu saudoso querido mano Paulo Marques, o que me dá um prazer maior e uma satisfação maior. Mas, professor Gustavo Estevão, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para a gente bater esse papo, para essa conversa amistosa nesta manhã. Um abraço grande, muito prazer em tê-lo aqui. Eu digo mesmo, né? Conhecê-lo, Ideobrando, é para mim uma alegria, né? Saber até que eu não sabia, que você também, né? Irmão do Paulo Marques, falecido, né? E saudoso Paulo Marques, que eu tive a honra de conhecê-lo também. Obrigado. E estou aqui à sua disposição, né? Vindo aqui a Carpina, né? Já conhece Carpina, né? Essa cidade maravilhosa, sem dúvida, né? E é uma honra para mim, pode ter certeza. Professor, o senhor nasceu em Recife, no bairro São José, que é o bairro mais central, me parece, da capital pernambucana. É verdade. Então você é um recifense nato. É verdade, é verdade. O que é que o senhor, na sua juventude, na sua infância, vivenciou ali pelo bairro São José? Bom, dava para a gente fazer uns 3 ou 4 programas para falar sobre isso. Fica à vontade. Sem dúvida nenhuma. Mas quem conhece ou vivenciou o bairro de São José numa época diferente dessa nossa, hoje, né? Sabe muito bem que o bairro de São José era um foco de excelentes carnavais, né? E até hoje eu acho que ainda tem essa fama, né? Tem lá o maior clube do mundo, né? Isso, lá ele nasceu, né? E até hoje está lá sempre prestigiando, que é o Galo da Madrugada. Exato. Né? Mas esse Galo da Madrugada que eu conheci, quando surgiu, não é esse que a gente conhece hoje, né? Que é considerado totalmente diferente, né? Muito diferente. A tecnologia. Ele estava começando, né? Não tinha esse desfile assim tão fabuloso, pomposo, né? Pomposo, exatamente. Mas não tinha perdido já a sua... Ao contrário, era uma beleza diferente, porque, inclusive, o carnaval de Recife não era esse carnaval que a gente conhece hoje. Sim. Né? Então, na minha infância, eu me lembro muito desse carnaval, né? Eu também me lembro muito com relação ao que era o bairro de São José, que hoje já não é o mesmo também, né? Não existia ainda mudou muito, a né? Avenida Dantas. Com certeza. Eu vou só citar aqui o que era a Praça Sérgio Loreto, né? Que hoje apenas 1/4 dela está lá, né? Que foi transformada, né? Deu lugar a Dantas Barreto. A Praça Sérgio Loreto era uma praça enorme, né? Eu diria que, não querendo ser muito assim dimensionado, mas parecia muito a Praça do Derby, em termos de tamanho, né? Ela era muito bonita. Eu cansei de ir lá no lago da Sérgio Loreto
para pescar umas lebrestinhas, né? Certo. Para colocar no aquário. Certo. Né? Então era coisa desse tipo. E também foi a época em que eu cursei o que naquela época era o antigo primário, né? Que hoje é o chamado fundamental, né? Obviamente fundamental menor. Eu estudei ali na Escola Reunidas da Matriz de São José. Na Matriz de São José, que até hoje também está lá. Exatamente, né? Passou por uma reforma agora, né, Passou, certo, foi revitalizada. Revitalizada. Aquilo ali, sem dúvida alguma, é um dos prédios mais antigos de Recife, né? Que merece muita atenção, né? Pela história. E eu estudei ali do lado, né? Tinha uma escola cenecista, que era conduzida por então padre Edivaldo, né? O falecido padre Edivaldo, que começou a vida dele sacerdotal ali, na Matriz de São José. Mas não é aquele padre Edivaldo que era lá da Casa Forte. E era o padre, começou lá. Começou lá, padre Edivaldo, exatamente. Foi meu professor de catecismo. Imagine, né? Eu sou católico. Mas enfim, tem muitas lembranças, né, que me permitem dizer que foi realmente inesquecíveis, né? Esse resto de Praça Sérgio, podemos dizer assim, porque era uma praça grandiosa e se tornou pequena em virtude dessas mudanças que das barreiras, né? A Rua Imperial também, né? Ali o Cais, que tem ali a chamada Avenida Sul, né? Ela foi ampliada. Então mudou muito. E outra coisa... E de todos também o viaduto das 5 pontas. Sim, era isso que eu ia perguntar. Ali na Praça Sérgio Loreto fica, inclusive, a sede do Galo da Madrugada. Sim. Fica de frente para a Praça Sérgio Loreto. O famoso coreto que ainda resta tem lá, da praça, né? O coretozinho, que tem até um galo. Verdade. Um galo lá. Agora, o primeiro viaduto do Recife foi ali no Bairro inaugurado, e eu assisti essa inauguração, né, pelo então prefeito Augusto Lucena, né, que sem dúvida alguma ficou muito conhecido por isso. Ele foi quem inaugurou. Ele ficou o bairro quase todo. Não, ele fez muitas obras. Muitas obras que hoje são polêmicas até, por exemplo, o próprio viaduto está para sofrer. Vai sofrer uma porque mudança. Tem um projeto que já está em execução, de revitalização. De revitalização, vai ser ali, vai ter uma praça também. A urbanização, né? Exatamente, perfeito. Ali já tem 2 pilares, ou melhor, 2 prédios grandes que ficam ali naquele cais, ali onde era... As chamadas Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas. Isso, exatamente. Que vai fazer parte do projeto, eu acho. Né? Já é parte do projeto, exatamente. Mas o viaduto das 5 pontas, Hildebrando, ele na verdade, para a época, foi uma modernidade. Sim. Para a época. Né? Hoje não é mais, é claro. Até na própria engenharia, né, de construção de viadutos, ele hoje até diria que está atrasado, né? E tem uma descida de uma curva muito perigosa. É verdade, ele faz uma coisa para cair lá ali na frente da antiga rodoviária. Isso, exatamente. Então, claro que as coisas mudam, né? Vão se modernizando, até a própria tecnologia, mas na época ele foi de grande impacto, né? De muito efeito para a melhoria do trânsito. Né? Professor, ali fazendo parte, acho que já desse projeto, foi construído ultimamente um centro de convenções, acho que já estão terminando, que vai ser o primeiro no centro da capital, porque nós só temos um centro de convenções aqui em Olinda. No limite, né? No limite, que foi construído, eu acho que no governo de Marco Maciel, e que foi um falatório contra, que aquilo não levava a nada. Hoje é um grande centro de eventos para todo mundo, inclusive de eventos internacionais. E agora vem esse ali no Cais de Santa Rita, de um hotel de um porte internacional, que é não sei se é Novo Recife o nome. É isso aí. Né? Eu acho que sim. Um grande hotel de 5 estrelas, com marina, com tudo. Marina, exatamente. Vai avançar muito aqui, tudo dentro do bairro de São José. Eu entendo, Hildebrando, na minha concepção, lógico, como até um ex-morador do bairro São José da época, né? Como você falou, o Recife, o centro de Recife, que não é só o bairro São José, envolve Santo Antônio, bairro do Recife, né? Boa Vista. Ele tem toda uma história da cidade de Recife que precisa ser preservada. Porque se não for preservado, o que vai acontecer? Aqueles prédios antigos, inclusive muitos tombados,
né? Eles não sendo preservados, eles vão ruir, eles vão desmoronar, cair. E existe bastante, né, professor? Exatamente, precisa fazer uma restauração de muita coisa ali. E lógico que isso está ligado, obviamente, à vitalidade dos bairros, né? Com relação não apenas ao comércio, mas até a residência. A Rua da Aurora, que também compõe, né? Esse conjunto. A Praça da República, olha, eu acho que é um dos lugares mais bonitos de Recife. Aquele conjunto arquitetônico ali da Praça da República. O senhor falou aí da Rua da Aurora, eu acho que aquilo ali é um cartão postal. Verdade. Da cidade, As né? duas. Aqueles seus a Rua casarios. do Sol e a Rua da Aurora, né? As duas juntas. É verdade. Lembram até aquele casario português. Pronto, é verdade. Com o rio Capibaribe passando ali, cortando. Lindo, é muito lindo aquilo ali. Então, tudo isso, eu acredito que hoje é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, de todos os recifenses, né? Não apenas dos gestores do município, mas de todo o recifense, de revitalizar isso daí, não deixar de maneira alguma cair no esquecimento. Na época de Jabas, ele deu uma impulsão muito grande no bairro do Recife, que o senhor fala, o Recife Antigo, né? Deu uma revitalizada. O bairro do Recife, que é a ilha, né? Que é também muito bonita e antiga. É um casario muito bonito. Muito bonito, sim. Aquela parte ali do Marco Zero. Marco Zero, né? Aquilo ali, que está muito diferente do que era lá antigamente. Porque já existe ali um conjunto de obras do nosso... que fica lá naquele pier, os chamados a Recife, onde fica as obras do nosso grande mestre lá da Várzea, com Brenan. Ricardo não, era Francisco Brenan. Que tem a estátua lá. Tem aqueles... Que foi comemorativo aos anos 2000, se não me engano, né? Muito bonito aquilo ali. E aquilo ali devia ser mais explorado. Sim. Inclusive pelos pernambucanos. Nós precisamos, como recifenses, eu diria até pernambucanos, nós temos uma vocação natural para o turismo. Isso. Nós temos vocação natural. Agora precisamos se profissionalizar. Precisamos saber como explorar melhor. Você vê, tem países da Europa que vivem somente de turismo. Portugal é um deles. Então nós poderíamos ter o turismo como uma fonte de renda, né, dentro da nossa economia, muito presente, muito forte. E é uma indústria sem chaminé. Sim, né? sim, Não polui, é só visitação, traz dividendos para o Estado. É verdade, né? é verdade. E acho também que deveria ser essa pasta aí do turismo muito mais explorada, porque não é só a capital, a gente estava falando da capital, mas se você for para o interior, tem muita coisa a ser vista. Eu não conheço Pernambuco todo, conheço alguns lugares. Ainda eu estava falando com meu irmão ontem à noite, que ele foi visitar a cidade de Triunfo, ali saindo de Serra Talhada. Conheço. E na feira ele voltou encantado com a cidade, né? Com algumas coisas de lá. É um dos melhores climas daqui de Pernambuco, Triunfo. Né? Essa época mesmo agora é de frio. Tá vendo até, eu não sei se já terminou, mas é um festival do estudante, que naquela região se fez muito em São José do Egito, naquela região ali do sertão. Mas tem outros lugares, aqui pertinho, Nazaré da Mata, os engenhos, a história do lado sul ali. Vicência. Não é? Vicência aqui. Tem um circuito, inclusive, de pontos turísticos, né? Me esqueço o nome agora, tem a Pedra de Juá, como é o nome, meu Deus, é uma pedra muito bonita, que é lá em cima, um monte. Em Vicência? Em Vicência. É onde se faz aquele negócio do parapente. Exatamente. Tem outra que é pouco conhecida por nós, pernambucanos, mas faz parte de um circuito internacional. É verdade. Eu tenho outra pedra famosa aqui na região que já fica mais no agreste ali, depois de Limoeiro, que é a Pedra do Navio. Do navio. Na cidade de Bom Jardim. Bom Jardim. Uma certa feita, eu passando, parei lá, subi naquela pedra e tal, e eu achei uma coisa maravilhosa que deveria ser explorada pelo município, o governo do estado. Ali um restaurante, uma coisa para criança, e que o novo prefeito agora criou isso lá,
sabe, fez uma lagoa lá, fez umas coisas diferentes. Isso. E eu vi em fotos, mas ainda não tive a oportunidade de ver, eu vi da maneira que está sendo utilizado agora, mas eu gostei dessa iniciação, dessa iniciativa do Agora, sabe o que é prefeito. que isso exige, Ido Bernardo? Eu acho que é qualificação profissional das pessoas que ficam à frente disso. Desde os gestores, as pessoas que vão fazer a parte operacional. E isso está muito ligado a uma área que eu gosto muito, que é a educação. Eu vi aqui no seu É currículo. educação, né? Eu sou professor aposentado. E educação profissional, inclusive. Certo. Então, às vezes, muitas pessoas, inclusive, vivem disso, têm fonte, né, de lucro, de receita, E que são dá um- empreendedores, mas são na prática, não tem nenhuma formação, não entendem o que é empreender o turismo. Empreender o turismo é uma atividade que exige qualificação. Mas o senhor tocou no ponto agora que eu vou pegar esse gancho para perguntar para o senhor como foi a sua iniciação no mundo da educação. Mais outro assunto que dá para a gente falar uns 3 programas aqui, né? Mas vamos lá. Veja, parece que foi ontem, né? Para mim. Eu digo a você que eu tenho quase 4 décadas como professor. Mas eu não... uma coisa que eu não esqueço, o meu primeiro dia em sala de aula, né? É inesquecível, né, professor? Fica na nossa memória, fica. E eu tenho que dizer a você o seguinte: educação, muita gente fala, né, amigos meus, mas como é que você foi ser professor? Você podia ter sido advogado, né? Podia ter sido tanta coisa, né? E foi ser professor. Eu digo, olha, dizem que isso é vocação. É. É o que falam. Tem uma cadeira antigamente, a Salesiano tinha, que era o teste vocacional. Sim, Ainda ainda hoje existe isso, professor? tem. Lógico, não como era antigamente. Sim. Né? Hoje é tudo tecnológico, né? Deve ter diferente, mas é importante você se conhecer das suas habilidades, né, de que você tenha, porque não existe alguém que não tenha habilidades. Todo mundo tem. Você só precisa conhecer quais são e se voltar para isso, né? E às vezes a gente faz isso até quase como que naturalmente, né? Se você perguntar por que você foi ser professor, eu não sei. Eu de repente me vi diante dessa situação, gostei, obviamente, né? Me dei muito bem e caminhei, fui fazendo e na prática, né? Digamos assim, me formei professor até que o dia que eu busquei qualificação. Aí Certo. sim, né? Eu busquei qualificação, eu busquei também fazer um curso de capacitação de docentes, como você falou, e fui entendendo melhor o que era pedagogia e assim por diante. Mas no início, lá no início, você perguntou, né? No início foi vocação, puramente gostar. E até hoje eu não deixei de gostar. Mas, professor, é um mundo que você tem um contato com pessoas de diferentes, de credo, de raça, de segmento social. E esse contato com... Isso lhe chamou a atenção também para esse gosto, né? Veja, o ato de entrar em sala de aula é um grande desafio, né? Sem dúvida nenhuma, você tem que estar preparado para cumprir o seu papel como professor de ensinar, né? Ensinar não é uma tarefa, digamos assim, aleatória. Você precisa se preparar, você precisa planejar, você precisa ter conteúdo, você precisa ter conhecimento. Isso tudo você vai aprendendo, obviamente, cada vez mais, e não para nunca de aprender. Certo. Eu sou um eterno aprendiz na área da educação, nunca deixei de ser, né? Mas assim, é claro que isso é algo que você descobre e se fascina principalmente por esse lado humano. Porque o professor, ele tem que ser professor de toda uma sala. Ele tem que ser professor de todos os alunos. E os alunos não são iguais. Ao contrário, cada um tem sua peculiaridade, sua maneira de aprender. Isso eu descobri. Mas isso aqui faz ser um mundo dinâmico, né? E é o grande desafio, porque é algo que você precisa investir no material humano, muito mais do que até no conhecimento. De você ter o conhecimento, é você saber lidar com essa sala de aula. Exatamente. E aí tem um outro lado que eu aprendi, também comecei a me apaixonar, que é a área da educação inclusiva.
que é inclusiva, que é a área de se preparar, de se adequar a receber dentro de uma escola, uma sala regular, alunos que tenham alguma deficiência. Então eu participei de um grande projeto que foi iniciado no Ministério da Educação, fui consultor desse projeto, gestor estadual, de inclusão de alunos com deficiência. E aprendi também com isso, né, que hoje todo mundo tem o seu talento. É preciso saber explorar, é preciso saber motivar as pessoas para explorar essas habilidades que ela tem. Não importa, qualquer pessoa pode. Não existe aquela história de que um é menos ou mais inteligente que o outro. O que existe é, você teve mais oportunidades do que o outro para desenvolver sua habilidade. Professor, estou conversando aqui com o professor Gustavo Estevam, quase 4 décadas dentro de sala de aulas, e o que lhe deu grande prazer esse contato e de ensinar, e de ter esse contato com o pessoal. O senhor fala na educação inclusiva, que é uma educação para pessoas com deficiência. Isso. Mas eu li alguma matéria que há escolas ou salas de aula para pessoas especiais. E aí tem que ser também professores especiais. É isso ou não? Infelizmente não. Não. Isso é um passado. Isso foi o que existiu no passado. Hoje a proposta pedagógica é outra. É verdade, no passado existiam as escolas especiais, os professores especiais, os alunos especiais, que vale salientar, Hildebrando, que de especial não tinha nada. Eram pessoas segregadas, eram pessoas que viviam um regime de apartheid, né, que não estavam na sala regular com os outros e eram colocadas em salas à parte. Havia um preconceito. Isso, claro, implicava em uma discriminação, um preconceito, sabe? Sabe aquela história assim, existe uma expressão que nós nordestinos, né, usamos muito, tipo, o coitadinho. Esse oi coitadinho não tem nada de positivo, de agradável para se dizer uma pessoa. Você está menosprezando ela. Você está diminuindo ela. E ela não é isso. Ela não é isso. As pessoas, na verdade, cada pessoa... Veja, eu costumo dizer assim, todos nós somos ao mesmo tempo iguais e diferentes. Ao mesmo tempo. Só precisamos ver o foco. Tem hora que eu quero ser tratado de forma igual. E tem hora que eu quero ser tratado de forma diferente. Então isso é educação inclusiva. O que é que mudou? Aí eu posso dizer assim rapidamente, existe uma legislação até internacional, existe uma convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, que é recente, né? Não é uma coisa muito antiga não, 2000 e alguma coisa, acho que 2006 mais ou menos, não me recordo agora, que propôs o ensino da educação inclusiva, que as pessoas com deficiência possam estudar em escolas regulares, com outros alunos que são chamados, entre aspas, de normais. Que de normal todos nós somos. Certo. Na verdade, era uma discriminação. Então, hoje, não se admite mais, pedagogicamente falando, isso que você acabou de dizer. De ter uma escola especial, um professor especial, uma sala especial. Não, não existe isso. Porque o aluno não é especial. O aluno é aluno. Eu sou hoje vice-presidente de uma ONG que nós criamos, de professores no Brasil todo, chamada ANEI. ANEI. Associação Nacional de Educadores Inclusivos. Eu sou vice-presidente. O presidente é nacional, né? Nível nacional, exatamente. Temos gente do Brasil todo, faz parte da ANEI. E a gente tem uma série de projetos, de ações, de atividades para difusão da educação inclusiva. Então falar disso de mim para você é algo que tem tanta coisa para dizer aqui que não dá. É verdade. Né? Mas com certeza, o que você falou já não é mais real. Não existe mais isso. Não. Mas porque anteriormente... Antigamente era assim. Nós temos, inclusive, algumas instituições que sobrevivem até hoje e já estão mudando essa mentalidade. Eu posso citar várias, inclusive aqui eu tenho algumas, se você que me permite,
eu vou citar, né, porque merecem, inclusive, né, serem citados, o Instituto Antônio de Queiroz, que é o chamado Instituto dos Cegos, né, que tem um trabalho lindíssimo, secular, de mais de 100 anos, mas que foi se adequando à nova realidade. No Rio de Janeiro nós temos o Instituto Benjamin Constant. Esse me permita partilhá-lo, para fazer uma pergunta dentro do que o senhor falou aí, no Instituto dos Cegos. Eu já ouvi falando, não me lembro se já ouvi. Sim, é da Santa Casa de Misericórdia. Tem um ali também no Engenho do Meio. Que tem vários. Né? Eu visitei lá. Tem associações, entidades que como é que se inclui numa sala de aula comum uma pessoa deficiente visual, o cego? Mas eu não quero que o senhor responda agora. Excelente pergunta. Eu vou dar um intervalo pequeno, a gente volta já para o senhor responder essa pergunta. Perfeito. Bem, meus amigos, estamos voltando com a Hora da Verdade dentro do programa Hildebrando Marques, e você pode acessar o nosso programa. E, por favor, quem puder, dê uma clicada no sininho aí do YouTube, programa Hildebrando Marques, porque nos ajuda e você fica inscrito neste programa para quando quiser participar através do WhatsApp ou do MSM, você mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, que faz parte do mundo atual. A gente não pode só fazer crítica pela crítica, mas quando vê uma obra que o gestor público fez e quiser elogiar, pode fazer parte do programa aqui. Sem nenhuma, não vou fazer nenhuma crítica e nenhum comentário com relação à sua participação. Ok? Vou só citar o seu nome e qual é o seu interesse de participar do programa. Dito isto, meus amigos e minhas amigas, em todo mundo, porque estamos indo para outras plagas, outras línguas, e eu tenho amigos meus e outras pessoas em Portugal, na Itália, na França, onde está sendo realizando os Jogos Olímpicos de 2024, que assistem esse programa aos sábados, ou quando não podem no sábado, vão lá exatamente no YouTube, clica no sininho e assiste a todas as matérias do programa. Mas eu perguntava ao professor Gustavo Estevão, que é o nosso convidado do dia de hoje, sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual, um cego, podemos dizer assim, uma linguagem mais rasteira. Como é que se dá a inclusão de um cidadão desse numa sala de aula comum? Isso, perfeito. Você está me dando uma oportunidade, né, de esclarecer muitas vezes para pessoas que nos assistem, que acham isso um absurdo. Como é que pode? Não, ele não enxerga, ele não é o que a gente chama de vidente, né, aquele que enxerga. Ele não vai conseguir nunca estar numa sala igual aos demais, né? Como é que ele vai ler um material didático que está impresso, que é dado como livro didático, né? Enfim, como é que ele vai se conduzir na escola, né? Se orientar na escola, ou até chegar à própria escola, né? Então, essas questões realmente são ainda, né, motivos de muitos questionamentos. Eu diria que às vezes até da própria família daquela pessoa, né, que se assusta em deixar alguém sozinho, cego, para ter sua vida autônoma. Eu quero dizer a você que hoje a gente tem a certeza absoluta do que eu vou lhe dizer, de que pode sim. É possível sim. Lógico que para esta pessoa, assim como para qualquer uma outra, algumas adequações precisam ser feitas, né? Por exemplo, para fazer a leitura, porque o método de ensino a pessoa com deficiência visual é o método Braille, que é aquela que a pessoa lê através
daquele... Do alto relevo num papel. Exatamente. Com os dedos. Como se dá essa... Pronto, então é isso que o senhor vai explicar. Primeira coisa, é isso que eu quero lhe dizer. Primeira coisa é que a instituição de ensino, ela tem que se preparar, certo? Para receber alunos, né, com deficiência visual, inclusive os cegos. Porque muita gente pensa que todo deficiente visual é cego. Não é. Ele pode ter baixa visão, mas não é cego. Ele pode enxergar alguma coisa, mas não é cego. Então, existe o cego que realmente tem uma deficiência visual, que é o caso em que ele não enxerga nada. Então, a escola, a instituição de ensino é que precisa se preparar. Ela precisa ter uma gestão, né, de receber esses alunos. E isso já não é nenhum favor. A escola hoje ela é obrigada por lei. Ela não pode negar matrícula porque um aluno é cego. Isso é crime, inclusive, né? Aquele que for discriminado, que sofrer esse preconceito de que porque é cego e não pode se matricular numa escola, ele pode procurar os seus direitos, que eles existem, certo? Que ele não pode ser discriminado. Mesmo numa rede particular? Pública ou particular. Ela tem que estar preparada para... O que é que uma escola existe? Qual que seja ela? Qualquer nível de ensino. Ela existe a partir dos seus alunos. E os alunos, eles não são selecionados. É qualquer aluno. É aquele que chegue e diga, quero estudar aqui. No nível que esteja aquela escola, né? Obviamente. Então, quando o aluno vai na matrícula, geralmente, nesse caso, menores, né? Pessoas que são menores de idade, vão com seus pais, né? Seus responsáveis. E chega, ó, quero matricular meu filho. Ou na universidade, o próprio aluno vai, passa num exame de seleção, né? Para fazer o curso. Então, eu quero estudar aqui. Esse desejo é obrigação da escola atender. Tem que ser atendido. Tem que ser atendido. Então, para isso, a escola precisa se preparar. E uma das coisas que você de logo falou aí, por exemplo, na questão do material didático. Não pode pegar para um cego e entregar um livro didático que é impresso. Não pode. Existem condições para ter outras opções, outras alternativas? Existe. Uma delas também você falou. Aquele material didático pode ser feito em braille, desde que a pessoa saiba ler em braille. Que ela também precisa ser preparada. O cego precisa, desde logo cedo, ter um preparo para a vida autônoma. E esse preparo de começar a ler em braille, ele é na própria escola? Veja, ou ele faz isso através de instituições específicas que ensinam braille para uma pessoa que é cega, assim como ensinam também ela ter mobilidade, autonomia para caminhar em qualquer lugar, usar uma bengala, por exemplo, né, que é uma ferramenta de orientação e mobilidade, é uma bengala, para um cego é fundamental. Mas assim também como outras coisas. Ele precisa estar preparado para a vida autônoma. Ele precisa ter uma espécie de treinamento, vamos assim dizer, certo, para ter essa vida autônoma. E então ele tem que saber braille. É uma coisa que é básica. Você um dia não aprendeu o alfabeto, a ler, a escrever, o cego também precisa aprender a ler braille. Assim como, por exemplo, o surdo. O surdo mudo era isso que eu ia perguntar. É a mesma forma? O surdo. Mudo já é outra coisa. O mudo não fala. Mas o surdo pode falar. Que é a linguagem em Libra, né? É a língua brasileira de sinais, exatamente. Então, todas essas questões de adequação precisam ser promovidas para aquela pessoa. Às vezes, a própria escola, porque o aluno não teve a condição de ter isso na família, desde pequeno, a escola, em um turno complementar, começa a ensinar para ele o braille. Para ele aprender o braille. Mas não só o braille, hoje existem os recursos que são de áudio. A gente chama audiodescrição. Existem livros, e-books, que são em áudio, que você vai ouvir, tá? Vai ouvir. Então, a pessoa que é cega pode fazer uso disso. Dentro do material didático dele, ele pode ter isso disponibilizado. E hoje nós já temos muita coisa que é elaborada com esse recurso, disponível gratuitamente na internet, que eu acho a grande revolução desse mundo moderno, sem dúvida alguma, que nos permite estar aqui hoje, né, é essa tecnologia da rede de computadores. Né? Que coisa maravilhosa, né, que a gente tem hoje. Avançamos muito, para o bem
E para o mal, né? Eu esqueço o mal, porque eu não Mas quero fazer o mas- mal a ninguém. mas eu estou ele- vendo o que ele é que tá tem de no bom. meio de nós. De bom tem hoje estar aqui do lado de Hildebrando e falando, como você disse, para o mundo. Né? Nós podemos, eu estou falando em português, claro, mas eu poderia estar falando também em inglês, em espanhol, e alguém ia me escutar lá fora. Então, ou então ter legenda, tradução. Então, essa rede de computadores, para mim, é algo fabuloso. Eu vejo as redes sociais, como a gente chama, né? A rede de computadores, as redes sociais, como um avanço altamente significativo para a sociedade civilizada mundial. Eu também acho. Eu acho que o advento da tecnologia, ou seja, a internet, avançamos muito. Hoje, você deixa de enfrentar uma fila no banco para fazer tudo o que você quer, ou quase tudo, pela internet, pelo aplicativo do banco. Não é? Você sabia que esse nosso celular, ele faz audiodescrição e já vem de fábrica um recurso para ler o que está aqui na tela? É só configurar. Sim. A pessoa não precisa nem comprar, já vem nele. Tanto para o Android como o iOS, que é da iPhone. Já está nele o recurso que aí uma pessoa que tem deficiência visual, é cego, só precisa configurar. Ele não precisa instalar mais nada, já vem com ele. Professor. Pois é, e poucas pessoas sabem disso. Eu mesmo não sabia. Inclusive pessoas que são cegas. Olha aí, que avanço, né? Então, é fabuloso. Isso aqui, olha, na sua casa, hoje nós temos o quê? Um estúdio. Isso está sendo permitido por quê? Se há, sei lá, 10, 20 anos atrás, isso não seria nem possível. Eu tenho um telefone assim, no meu bolso. Imagine quando, eu acho que você é da mesma geração que a minha. Sim. Né? A gente falar, eu me lembro que tinha um desenho animado, Dick Tracy, que o investigador usava uma televisãozinha no relógio. A gente olhava aquilo e ficava, olha, será que um dia vai ter isso? Não é verdade? Os Jetsons, né? Os Jetsons, exatamente. A gente parece que pensou que o Fred Flintstone ia ser a vida toda, né? Da Idade da Pedra. O mundo mudou e mudou para melhor. Tem coisa ruim? Tem, mas esquece isso. Não quero fazer o mal a ninguém. Só precisa ter uma certa precaução, né? Bom, tem que ser seletivo. Tem que saber ser seletivo, né? Professor Gustavo Estevão, não tenho, que ela é viva ainda, uma sobrinha que ela foi diretora no município de Paulista de uma escola. E a escola pública e tal, ela sofreu horrores com os alunos porque entravam lá drogas e ela era muito preocupada com essa coisa e chamava o aluno tal e passava uma repreensão daquele aluno. Daqui a pouco, no dia seguinte, o pai ou a mãe do aluno vinha para tomar as dores do aluno, e tinha aluno que chegava a bater em professoras, sabe? Essa diferenciação daquela nossa escola, que a gente levava castigo, se ajoelhava em caroços de milho, de feijão, uma cara para a parede, porque tinha feito um mal feito que tinha feito na escola. Qual é o senhor vê nesse seu conceito, essa diferenciação da escola de hoje para a escola de Agora outrora? começaram as perguntas difíceis, né? Essa é uma dessas perguntas difíceis que qualquer educador hoje tem dificuldade para responder, né? Especialmente quem são gestores, né, da educação, como é o caso da sua sobrinha, né? Vencer esse desafio. O que é que acontece? Primeira coisa, a gente tem que entender, Hildebrando, que o mundo, ele muda. Ele é muito dinâmico, né? São mudanças, e nada é para sempre. Não entenda que alguma coisa vai ser para sempre. Não. Você tem que acompanhar essa dinâmica e ir procurando soluções, obviamente, que lhe são viáveis, né, para você implementar. Eu acho que a primeira coisa é lidar com um problema que você falou. É a questão de que essa geração, essa juventude, né, que nós temos hoje, não é a nossa juventude.
né, como você falou, muito menos criança, né? É. Eu sou do tempo de que eu levei reguada. Também. Tabuada. Tem a tal da 2 vezes 2, 9 palmatória. vezes 9. Não era palmatória não, porque já tinha acabado, mas reguada eu levava. Ela batia na mesa e dava um susto na gente que não tinha tamanho. Você errou! Pá! A régua era de madeira. De madeira, era madeira mesmo. É. Então, mas isso foi uma outra época, um outro momento da educação, né? No mundo só, não aqui no Brasil. Hoje, essa geração é uma outra geração. A gente precisa entender essa geração. Sem dúvida nenhuma, tem problemas como a outra tinha também. São outros problemas, né? Inclusive um deles, que eu acho que um dos mais pesados, você acabou de falar, que é a questão da droga. Né? A droga hoje é um grande problema. Mas nós temos que encarar isso e principalmente focar de que as pessoas, elas na verdade precisam de oportunidades. Elas precisam de ter a chance de se recuperar, a chance de se refazer na trajetória da sua vida, que muitas vezes tem um descaminho. Sem dúvida alguma. Quem não teve algum descaminho na vida e depois voltou para o caminho novamente? Né? É lógico que a gente precisa ajudar, principalmente uma instituição de ensino, né, de educação. A gente precisa acolher muito mais, né, essas pessoas do que excluí-las. E esse acolhimento tem que ser feito profissionalmente, por pessoas competentes. Né? Não pode ser uma ação amadora, digamos assim, de uma pessoa que desconhece o que é aquela realidade. Tem que se buscar pessoas competentes. Eu hoje, por exemplo, eu faço muita consultoria na área de inclusão, né, para escolas públicas e privadas. Ainda tem essa oportunidade. Não tanto quanto já foi no passado, mas ainda faço. E todas as vezes que eu encontro, as questões são as mesmas. Eu não sei lidar com esse problema. Ah, tudo bem. E não tem como você aprender a saber como lidar? Você não pode buscar soluções. Você Capacitação. Seja lá o que for, que você busque informações no mínimo para como lidar. Aí eu dou um exemplo que eu acho que você vai entender essa analogia. Você, pela idade, já deve ter filhos, não sei, né? Então, imagine você casando hoje e de repente seu filho nasce e ele nasce com uma deficiência. O que é que acontece? Você vai deixar de ter o seu filho porque ele nasceu com uma deficiência? Não pode. Duvido. O amor de um pai, o amor de uma mãe não vai permitir isso. Ao contrário, você vai dizer, ele é meu filho e eu vou fazer de tudo para que ele possa se desenvolver. Então, essa descoberta de que opções de solução existem, primeiro parte da gente. Assim é numa instituição de ensino. Bom, a gente está enfrentando muito problema de droga, aluno que é agressivo, né? Então, isso tem que se buscar as soluções apropriadas. Né? Sei lá, buscar um psicólogo, um psicopedagogo, né, para dar as orientações. Porque especialistas existem. Pessoas que entendem daquilo ali. Você não entende, mas já pode passar a entender com a ajuda e o apoio desses profissionais. Professor Gustavo, no segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ele introduziu na educação brasileira que ninguém podia ser reprovado nas escolas, né? E os professores eram orientados pelos seus gestores maiores para que fizesse de tudo para que passasse aquele garoto. Diante desse fato, ao meu conceito, é que muita gente, não só o meu conceito, mas de vários especialistas no assunto da educação, de que crianças vão para a escola, muitas com algum pensamento na merenda escolar, que é um fato bom para a criançada, mas o professor também não liga muito, faz que ensina e o garoto faz que aprende, e depois não sabe ler um texto, não sabe interpretar um texto, ou fazer uma conta de somar, uma conta de adição. Como é que o senhor vê essa questão da educação imposto
pelo governo Lula no seu segundo mandato, Certo, para essa educação que a gente tem hoje no país? certo. Eu disse que chegou a hora das perguntas difíceis, né? Então chegou a hora, né? Tudo bem. Olha, Hildebrando, eu sou totalmente contra de não se dar a devida atenção ao mérito do aprendizado que uma pessoa pode ter. Eu acho que nenhum professor pode ignorar isso. Existem aqueles que estão aprendendo e os que não estão aprendendo. Os que estão aprendendo, ótimo, né? Perfeito, estão aprendendo o conhecimento, o conteúdo que você quer repassar e desenvolver. Os que não estão aprendendo, o que é que eles precisam? Obviamente precisam de um processo de correção mais rápido que puder para se descobrir o que é que está levando eles a não aprender. Inclusive, às vezes, não aprender é o que você acabou de falar. Ele não tem nem sequer frequência à sala de aula. Como é que ele vai aprender se ele não está nem frequente, né, na sala de aula? Ou às vezes está, mas não está dando a devida atenção, não está alcançando o conhecimento. Porque também é imposto agora também, porque se o aluno não comparasse a sala dele, ele tem sanções, como por exemplo o Bolsa Família, o pai ou a mãe deixa de receber. Existe alguns programas sociais, né, que vinculam o pagamento a essa questão da frequência escolar, da sala de aula, exatamente. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa questão, né? Eu acho que o pagamento de uma bolsa, né, social, como é o caso do Bolsa Família e outras questões, né? Hoje mesmo nós temos, até em nível de universidade, programas sociais que são pagam ao aluno para ele frequentar, né? Para ajudar no transporte, na alimentação, né? E assim por diante. Nós precisamos entender que ao aluno ele tem que ser primeiro motivado. Eu entendo que estudar é uma descoberta pessoal. Estudar não é obrigação. Não é alguém chegar e dizer assim, Hildebrando, vai estudar. Suponhamos, né, que alguém chega e diga assim, você está sendo obrigado, né, a estudar. Não funciona assim. Ele tem que descobrir. É uma descoberta pessoal, né? É algo que a pessoa ela vai entender que aquilo contribui para o desenvolvimento dela. Não houve um dia na vida, eu tenho certeza que isso aconteceu com você, né? Assim como aconteceu comigo e deve acontecer com várias pessoas, né? Essa coisa de estudar como descoberta, né, pessoal, de ali você dá um estalo assim, sabe aquela luzinha que acende na cabeça em cima? Não, eu preciso estudar porque isso vai me desenvolver. Existe um momento na vida de qualquer ser humano que você entende que o conhecimento tem que ser uma preocupação pessoal. Na hora que você não tem esse estalar, essa descoberta na sua vida pessoal, você vai ficar sempre atrasado em relação às demais pessoas. Tem gente até que chega ao ponto de dizer, estudar não vale nada. Como eu tenho, assim, como é que eu posso dizer, dó, né, de pessoas que pensam assim, é um termo bem nordestino, ter dó, né, porque elas não sabem a realidade do que é a vida. Qualquer pessoa, mesmo o mais ignorante, que não teve a oportunidade, não é porque ele não descobriu, ele não teve a oportunidade de estudar, porque precisa ter também. Além da descoberta, tem que ter condições, né? E aí entra vários programas sociais, né, que nós temos hoje, que possibilitam financiar a sua estadia no ensino regular. Aí vem o Bolsa Família, é um deles, como você falou. Tem um tal de pé de meia agora, né? Pé de meia. Eu não conheço assim a fundo, mas eu sei que também para incentivar financeiramente o aluno. Todos esses programas são válidos, mas obviamente tem que ter do outro lado alguém que desperta para a importância de estudar.
Veja, eu fiz um curso técnico de segurança. Foi a minha primeira profissionalização. Foi um técnico em segurança. Tem tempo já, viu? Final da década de 70. Imagina, quanto tempo já tem, né? Acho que uns 40 anos. Tem. Então, 50? 50 já, né? Então, veja. Eu estudei um curso técnico de segurança, tendo como material didático meu 2 livros. Você acredita? Que eu comprei no Sebo. Eu fui no... Sabe o que é o Sebo, né? Lá em Recife, é onde se vende aqueles livros usados. Né? O Sebo era rico em obras literárias. Pois é, eu comprei no Sebo, porque não era para ir numa livraria, não, porque eu não tinha dinheiro. Eu tive que comprar no Sebo. 2 livros. Eu estudei em cima de 2 livros. Né? Sou capaz até de dizer eles, os autores e o título. 2 livros que eu tive. Né? Técnica de Segurança do Trabalho, de Leonídio Ribeiro, Manual de Prevenção de Acidentes de Cegadas Viana. Estudei de trás para frente, de frente para trás. Porque era o único que eu tinha. Não tinha outros livros. Existiam, mas não tinha dinheiro para comprar. Eu não tinha. E Debrando, hoje você pega isso aqui, vai no famoso Google e bota um tema qualquer e você vai ver quantos sites, links se abrem sobre aquele tema. Você vai passar a vida todinha que lhe resta lendo quase todos os links e não termina. É um acervo enorme. Ou seja, qual é a grande dificuldade? Antes era escassez, que não tinha. Né? Era só 2 livros. Hoje é o excesso. Muita informação. Então a questão é que é preciso se motivar. Você precisa descobrir isso dentro de você. Esse foi o seu primeiro curso técnico. Curso técnico, né? Exatamente. Com muito orgulho, viu? Pois não. No meu currículo, a minha vida profissional começou por aí. Isso gera uma pergunta também. Mas eu queria só terminar a pergunta que você fez, que eu ainda não concluí. Né? Então, se o que eu estou dizendo é verdade, eu não quero ser absoluto no que eu digo. Tudo meu é presunção de verdade. Eu tenho que sempre testar. Né? Mas eu acho que essa descoberta, ninguém ensina para alguém como é que se faz. É algo que vem de dentro de você. É uma necessidade que você vai sentir de procurar o conhecimento. Ciência, muita gente coloca como uma coisa para poucos, né? Não, ciência é estudar. Estudar o que você quiser, se apoderar do que nós temos ali, do que já está registrado como conhecimento. Isso é uma descoberta. E como vale a pena para o desenvolvimento de uma pessoa. Professor, eu conheço uma autoridade municipal que ele não estudou. Então ele aprendeu o ofício de ser pedreiro. Sim. E até mestre de obra, mesmo sem ler, ele fazia. Certo. E por um acidente, ele foi pensado para disputar uma prefeitura. Sim. O nosso presidente atual, me desculpe, eu não sou nem a favor nem contra, não quero colocar isso. Mas o nosso presidente hoje, o diploma maior que ele tem é de torneiro mecânico do Senai. Ele não tem doutorado, como um dia já teve o Fernando Henrique Cardoso. É verdade. Escritor, inclusive. Altamente. Casado com Dona Ruth Cardoso. Sociólogo. Mas o Lula é uma pessoa de pouca instrução. Ele não é o presidente. Mais inteligente. E já é a terceira vez, né? É a terceira vez. Terceira vez. Pois bem, porque existe uma coisa que a gente não pode também menosprezar. É a escola da vida. Ela ensina. Essa é a maior universidade. Ela ensina. Você sabendo cursá-la adequadamente, estando atento ao que ela ensina, ela é muito importante. O nosso presidente, que o senhor acabou de citar, já passou, depois disso que ele fez, que ele foi presidente, passou a estudar particularmente, a aprender isso que é isso, chamava lá. E essa autoridade que eu estava desenvolvendo sobre ela, pedreiro, e por um acidente foi pensado para ser um candidato e se elegeu. Olha, ele não sabia ler nem escrever. Sim. Não é pré-requisito. Que eu saiba, não é não. Porque já que o analfabeto tem direito de votar, tem a prerrogativa também de ser eleito. Eu até acho que deveria ser. Eu também. Eu concordo com essa sua teoria. Eu até acho que deveria ser. Tem cargos públicos
eletivos que você deveria ter, no mínimo, um certo nível de instrução. Porque eu também concordo com o senhor, por exemplo, um parlamentar que se elege, que vai para uma Câmara de Vereadores ou para uma Assembleia Legislativa, ele tem que saber o que é que está fazendo ali, o que é que ele está votando, se é a favor dele ou contra ele, porque tem que discernir das coisas. Então essa autoridade... Se a escola não é importante, por que ela existe? Se a formação profissional não é importante, por que a gente cobra tanto das pessoas isso? Então esse candidato foi eleito, prefeito e tal, aí sentiu na pele a necessidade de saber ler, para saber o que é que estava assinando ali. Chegava um secretário assim, mas o que é isso? Tudo ele tinha perguntado, tudo tinha que perguntar. Isso é assim, assim. Ele aprendeu a assinar qualquer coisa, mas aí ele foi fazer um curso. Foi para o fundamental e como prefeito e aprendeu e foi mais e hoje em dia faz um discurso que você diz, esse cara não é analfabeto. E depois foi deputado, ainda chegou a ser deputado. Aí eu chamei lá a atenção lá na Assembleia, que eu trabalhei por 40 anos na Assembleia. Certo. Eu disse, olha, você aqui está no meio de cobra criada. Aqui é um verdadeiro butantã. Você vai terminar se perdendo. Procure uma assessoria capacitada para lhe dar orientações do que é que você vai fazer. Ele disse, nada disso eu tiro de letra. Nos primeiros meses foi prejudicado, aí mandou me chamar. Quem é que você indica para ser um camarada que me dê orientação, um jornalista? Aí eu digo, eu tenho. Eu indiquei para ele lá sem nenhum interesse nem nada lá, que eu já era funcionário da casa. Mas nos primeiros meses como prefeito e como deputado depois, foi ruim a vida dele. Aí você falou a medida primeira mais acertada. Quando a gente não sabe alguma coisa, tem que procurar saber com alguém que sabe. Saber escolher essa pessoa para lhe dar informação. Né? Então, vamos supor, também faço uma comparação bem rasteira. Você na sua casa aqui tem um problema na torneira lá da pia do banheiro. Você vai tentar trocar essa pia do banheiro achando que pode? Tem curiosos que tenta. Que tenta. E se dá mal. E se dá mal. Mas quando você chama alguém que sabe, ela vai pegar e dizer, olha, essa aqui é de tantas polegadas. Exatamente. Tem que comprar. Você compra ele em questão de minutos. Eu vou lhe dar um exemplo. Recentemente eu troquei um chuveiro, né, da minha casa. E quando eu comprei, eu estava acostumado a trocar antigamente, chuveiro, né? Havia tempo que eu não fazia isso. Mas eu, curioso, fui, comprei e tal. A menina disse, olha, esse é o melhor que tem, porque esse daí, a resistência não vai acabar nunca. Ela é eletrônica. Também. Pronto. Aí eu fui ver, aí eu olhei assim, eu disse, como é que é essa conexão? Não é de rosca, que agora é pressão. Aí eu chamei um rapaz que trabalha para mim nessas coisas hidráulicas. Ele disse, isso aí a gente faz agora. É tanto. Eu digo, gente, pode? Vá, faça. Aí ele pegou, desarmou tudinho, montou, não sei o que, lá, puf, botou. Aí eu disse, mas olha, como é que você conseguiu? Isso é simples. É só chegar e dizer assim, tal, que é pressão. Eu digo, mas para ele era simples. Por quê? Mas para você não. Ele sabe, eu não sabia. E aí, quando a gente vê que realmente certas coisas, a maioria delas, a gente tem que buscar quem sabe fazer. E quem sabe fazer pode aprender também empiricamente. Ou não, pode ser também na teoria. Você dimensionar certas coisas, não. Por exemplo, fazer uma instalação elétrica de uma casa dessa, não pode ser um curioso. Tem que ser uma pessoa da área de eletrotécnica. Tem as amperagens, tem essa exatamente. Coisa toda. Então, o conhecimento é isso. Mas, professor Gustavo, nós estamos já rumando para o final da sequência e eu não poderia deixar de fazer uma pergunta ao senhor a respeito da sua, como o senhor fez o curso de segurança do trabalho, a respeito de sua iniciação e a introdução da segurança do trabalho em Pernambuco, que disse que o senhor é um dos precursores dessa... Obrigado. Tem essa coisa tão importante para o trabalho, né? A área profissional. Veja, o Brasil, Hildebrando, desde muito, né, de agora,
precisa muito de segurança no trabalho. O Brasil está entre os países que mais ocorrem acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Como eu disse a você, minha vida profissional eu comecei como técnico em segurança do trabalho, com muito orgulho, né? Me formei na Escola Técnica Federal, que hoje seria o Instituto Federal de Pernambuco, na época era a Escola Técnica Federal de Pernambuco, ali no Derby, inclusive, no bairro do Derby. Então, eu fui ser bombeiro civil. Eu fui bombeiro civil. Não parece, né? Mas eu era bombeiro civil. Coordenava a equipe de bombeiros auxiliares de uma grande fábrica que existia no Cabo, chamada Ródia Nordeste. Né? Comecei minha vida ali, como bombeiro civil, na prevenção e combate a incêndios no complexo industrial. E o Brasil, já de muito tempo, tem muita ocorrência de acidente de trabalho, né, e doenças ocupacionais. Quem trabalha com isso para fazer a prevenção, entre tantos profissionais que existem hoje, um deles é o técnico em segurança do trabalho. E nós temos o orgulho de dizer que o que é hoje o Instituto Federal de Pernambuco, na época, Escola Técnica Federal de Pernambuco, foi quem ofereceu o primeiro curso técnico de segurança do trabalho no Brasil. No Brasil? No Brasil. Sou das primeiras turmas que formou esse profissional. Imagine. Então, isso deve ser motivo de orgulho. Não tem dúvida. Porque hoje quase todo o Brasil forma técnicos em segurança do trabalho. E não é só as públicas não, as instituições privadas também dão muita ênfase a esse curso. O técnico de segurança do trabalho, por exemplo, porque a partir de quantos trabalhadores de uma empresa ou de uma firma tem que se ter ali, entre eles, um técnico de segurança do trabalho? Isso. Entre outros profissionais, porque na empresa, ela é por legislação do Ministério do Trabalho, é obrigada a ter serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, que chama SESMIT. Né? Então, dentro do SESMIT tem um técnico de segurança do trabalho, mas tem também um médico do trabalho, tem um engenheiro de segurança do trabalho, tem um técnico de enfermagem do trabalho. O técnico de segurança do trabalho é um deles, né? Logicamente, eu destaco o técnico de segurança do trabalho porque nós somos pioneiros nessa formação no Brasil, né, como um todo. Mas isso varia conforme o número de empregados que a empresa tem e o grau de risco. Existe uma norma do Ministério do Trabalho, chamada NR4, né, que trata justamente de dimensionar o SESMIT, que é esse setor, e quantos profissionais tem que ter nele. No mínimo, tem que ter um técnico em segurança do trabalho. Com certeza. Eu fui diretor-coordenador, que chamava na época, era superintendente, da Simbrasem, Companhia Brasileira de Armazenamento. Ainda existe? Não. Não existe mais. Não existe mais. Tem outra denominação. Tem outro nome, é outro órgão. E é do Ministério da Agricultura. E lá, além do armazenamento de grãos, que é para o governo faz isso para uma necessidade de uma crise da lavoura, o governo tem aqueles grãos para fornecer aos agricultores. Perfeito. É logística, né? É logística. E tinha também, era ali no Cais do Porto, de frente para Mendes Brothers. E tinha também uma unidade frigorífica, que os pescadores vinham, pescavam, deixavam lá e era armazenado lá. E ali requer uma atenção especial. É um ambiente de trabalho. De frios, essa coisa toda. Exatamente. E por isso tinha lá a chamada CIPA. Isso. E que me dava um trabalho. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Pronto. A CIPA, uma vez, foi a imprensa toda para lá, porque tinha acontecido um pipoco lá uma pane lá num dos motores. Certo. E o cara ligou, um dos funcionários lá, ligou para a imprensa, e eu vou chegando, tá lá a Globo, tá o Canal 2, tá a Rádio Jornal, tá... Toda a imprensa. Que me chega lixo é isso, que eu estou enrascado aqui. Aí me chamou, o técnico da CIPA me chamou, você lembrando da coisa. Foi quando eu vim me apurar um pouco mais sobre a segurança do trabalho. O que seria isso? Entendeu? É verdade. Mas aí é que eu fiquei sabendo da importância disso que tem a segurança do trabalho. Veja, a importância pode ser traduzida aí, já pela seguinte questão.
eu acho que ninguém merece sair da sua casa para ir trabalhar, né? Ganhar seu ganha-pão, como se costuma dizer. E ao invés de ter um ambiente de trabalho seguro, né, preservado, ele vai encontrar condições de risco que oferecem a possibilidade dele morrer por acidente de trabalho. E ele morrer. E não voltar mais nunca para o seu seio familiar, porque ele morreu num acidente de trabalho. Eu acho isso uma grande tragédia, né, numa família, na vida de uma pessoa. Por exemplo, essa semana nós tivemos um caso aqui no Hospital da Restauração. Um trabalhador que estava em manutenção de um elevador, e eu não sei detalhes, obviamente, o que eu só sei é que ele caiu no fosso do elevador e morreu. Morreu. E olha que ele estava no Hospital da Restauração, um ambiente de emergência, né? A maior emergência da América Exatamente. Latina. Assim mesmo, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Olha que fatalidade. Imagine, eu não sei se eu chamaria De isso fatalidade, né? de fatalidade. Porque para mim esse acidente poderia ter sido evitado. Se certas condições de protocolos de segurança fossem seguidas, e existem normas para isso, tivessem sido observadas, sem dúvida nenhuma. Então, o papel que o técnico de segurança do trabalho e todos os demais que compõem o SESMIT e também a CIPA, que auxilia, que você falou muito bem, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que toda empresa tem que ter também, variando a composição dessa CIPA, de acordo com o grau de risco e o número de empregados, né? Então, promovam a prevenção de acidentes. E não só dos acidentes, tem as doenças também. O quê? As doenças. Ah, sim. As doenças relacionadas ao trabalho. Que podem ser geradas ali dentro do ambiente. Podem e são geradas pelo ambiente de trabalho agressivo. E tem que ter preocupação de fazer a prevenção também. Então imagine a importância desse profissional dentro de um ambiente de trabalho. É muito grande. É muito grande. Então todos aqueles que estão envolvidos com um trabalho, seja ele qual for, porque todo trabalho tem risco. Tem que ter essa preocupação. É verdade. E o profissional habilitado para dar essas orientações é o técnico de segurança, junto com outros também, o engenheiro de segurança, o médico de trabalho, o técnico de enfermagem, que devem trabalhar para isso. E nesse ponto, o Brasil já evoluiu muito na formação desses profissionais. Que bom. Muito. Que bom. Hoje nós temos várias instituições que qualificam essas pessoas e que são excelentes profissionais. O mercado é muito grande, é muito amplo, né, em relação a contratar esses profissionais, tá certo? E eu acho que cada vez tende a ser melhor, né? Cada vez a gente vai observando o despertar que a própria sociedade vai tendo sobre isso. Olha aqui hoje eu no seu programa falando sobre isso. Isso é muito saudável. Isso é muito importante. Parabéns a você. Parabéns para o senhor com essa sua capacidade de agregar e de armazenar todo esse conhecimento. Obrigado. 40 anos em sala de aulas e essa capacidade de ser tão fluente, e deve ter muitos alunos seus orgulhosos de ter participado de sua sala de aula, dos seus ensinamentos. Porque ensinar, minha gente, é preciso ter paciência, é preciso ter, inclusive, sapiência para saber traduzir aquilo que você sabe. Às vezes a pessoa sabe de uma coisa e não sabe interpretar para quem tem. É preciso que seja, tenha uma linguagem, uma acessibilidade para que o aluno aceite aquilo e receba aquilo como ensinamento para o futuro dele. Essa é a grande questão, é essa. Professor, eu só queria aproveitar essa sua fala, né, e diante de, lógico, que eu agradeço o seu elogio, né, suas palavras, mas de estender a todos esses professores, né, que nós temos aqui no nosso país. Porque muitas vezes a gente sempre fala, não, professor é uma profissão, isso, muito importante e tal, mas às vezes são tão esquecidos. É verdade. São tão esquecidos. Como professor, eu não posso deixar de dar aqui a oportunidade, né, de falar, de que não esqueçam dos seus professores.
e dos professores dos seus filhos. É lógico, existem professores e professores, mas os verdadeiros professores, né, que esse país tem. Eu, por exemplo, fui professor da rede federal, fui um privilegiado. Né? Fui um privilegiado, porque na estrutura que a gente tem, né, de educação pública, federal é a que está bem situada. O estadual e o municipal fica muito a dever, mas são professores também. Mas a profissão de professor, eu considero como vocação, um sacerdócio. Faz daquela a sua vida, como um padre exerce a sua função de filho de Cristo, de ensinar o bem e tal. O professor tem essa mesma função, de levar os seus alunos para o caminho do bem. Que bom. Professor, um abraço, muito obrigado por ter vindo. Eu fico muito feliz e gratificado com a sua presença assim, enriquece muito isso aqui. Hoje foi uma aula para muita gente, a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, com certeza, eu que agradeço a você. E fique certo de uma coisa, eu gostei muito do senhor e faremos contato para uma nova conversa em breve. Tá certo? Com certeza, eu vou estar presente. Obrigado, professor. Se vivo estiver, estarei sim. Tá bom. Eu volto daqui a pouco para dar continuidade ao nosso programa. Volto já.